Formação de variável independente de ordem qualitativa, tá certo? Extrema atenção para isso aqui. Atentar para, caso se utilize variáveis codificadas, são aquelas código alocado, ajustado, proxy, dicotômica, etc. A amostra deve evitar a formação de micronumerosidade, tá? Isso é um dos itens mais que levam o avaliador a erro e mais recorrente na reprovação de um laudo que vai ser submetido à análise. Quais são as condições preconizadas por norma, tá? São essas aqui. E o que a gente tem primeiro entenda aqui, N na formulação são números de dados da amostra, tá? Quantidade de imóveis que você coletou, né? Padrão semelhante. E NI são o número de dados de mesma característica. Então vamos lá. Se você tiver até 30 dados na amostra, você tem que ter que cada variável, cada código que você utilizou, ele tem que ter no mínimo uma representação de 3 unidades dentro dele lá. Se você tiver uma variação de dados numa amostra de 30 a 100 dados, você deve ter a quantidade de cada dado de mesma característica, cada codificação de mesma característica tem que estar maior a 10% do número de amostra. Tá? Se você tiver 50 aqui, você tem que ter maior que 5, né? 5 dados da mesma característica para cada código que você atribuiu. Se você tiver mais de 100, aí você vai utilizar o mesmo um conceito diferente. Você precisa ter mais de 10 dados dessa mesma característica, tá? Exemplo, micronumerosidade. Vamos lá o exemplo que a gente está dando. Isso aqui é um exercício que vai ser passado para vocês aqui agora. E aí eu vou utilizar as condições do que eu falei aqui, tá? N menor que 30 se enquadra nessa situação. Você vai ter que ter dados de mesma característica maior que 3 quantidades. Então a gente tem aqui 10 dados de terrenos, tá? Cada um no seu loteamento aqui. E a gente utilizou como uma variável código alocado o tipo de via. Tá? O tipo de via é variável da seguinte maneira. Principal tem pontuação 3. Uma via local tem pontuação 1 e uma via secundária tem pontuação 2. Então a gente precisa ter que, para cada tipo dessa variação, cada código que eu atribuir 3, 2 e 1, eu tenho que ter no mínimo 3 dados, pois eu tenho 3 características, pois eu tenho 10 dados. Vamos lá, vamos conferir essa função aqui, tá certo? A variável tipo de via principal, que ele tem uma codificação 3, né, um código alocado, portanto, a gente tem no dado 4 mais 1, no dado 5 outro, e no dado 7 também mais 1. Então nós temos 4. Atendeu essa condição para esse tipo de código? Sim. Então, se eu tivesse apenas 2 dados do tipo em via principal, com código alocado, eu estaria fora do que preconiza a norma. Vamos ver o outro de padrão semelhante, que é o NI, né? Outro dado da mesma característica. O 2, secundário, a gente tem, vamos lá, no dado 3 a gente tem 1, no dado 6 tem outro, e no dado 10 temos outro. Então temos 3, ela é maior que 3, atendeu. Agora a última checagem para imóveis localizados em tipo de via local. Então, a gente tem o 1 no dado 2, tem o 1 no dado 8 e no dado 9 também. Então, a gente, para essa amostra de dados de terreno, tá? Onde nós temos 10, precisaríamos atender essa condição de que, no mínimo 3 para cada código que você utilizar. Então, a gente atendeu para o tipo de código 3, para o tipo de código 2 e para o tipo de código 1. No mínimo 3, então está ok, satisfez a questão de micronumerosidade. Priorização das variáveis independentes, tá? Já vi que tem diversas situações que eu posso utilizar nas variáveis independentes, quantitativas, qualitativas e diversas situações de qualitativas que a gente pode atribuir uma variável, um atributo, na verdade. Então vamos lá. Quais seriam a priorização por forma nova? Primeiro, você deve
deve empregar sempre que possível variáveis do tipo quantitativas, tá certo? Depois, você deve adotar, se possível, o emprego de tantas variáveis dicotômicas quanto forem necessárias, especialmente quando a quantidade de dados for abundante. Então, você poderia até caracterizar o padrão construtivo do imóvel se você tiver uma amostra grande, né, com uma quantidade de dados disponíveis suficiente. Então, você poderia botar a dicotômica do tipo padrão construtivo baixo. Se é sim, você coloca 1, se não, coloca 0. Aí colocaria padrão construtivo médio, se sim, 1 ou 0, ou padrão construtivo alto, 1 ou 0. Mas nada impede de você utilizar ele como código alocado também, certo? Só uma questão de orientação normativa, não é exigência real. Isso aí não deixaria o seu laudo reprovado por alguma maneira. E pelo emprego depois, em terceiro lugar, pelo emprego de variáveis do tipo proxy, por exemplo, custo unitário básico, como eu expliquei a vocês, para expressar o padrão construtivo, o índice fiscal, o índice de desenvolvimento humano, renda média do chefe de domicílio, níveis de renda da população, para expressar a localização, isso aí dados muito de fácil acesso, na verdade, pelos padrões, né, informações do IBGE, coeficiente de depreciação para expressar estados de conservação das benfeitorias, como eu expliquei também, e os valores unitários de lojas em locação para expressar a localização na avaliação de lojas para venda. Outra forma de você expressar uma variável proxy. Em quarto lugar, por meio de códigos ajustados, quando seus valores são extraídos da amostra com a utilização de coeficientes variáveis dicotômicas que representem cada uma das características. E, por último, por meio de códigos alocados, construídos de acordo com o AA6, é o anexo 6 da norma 14653, parte 2. Eu utilizo muito variáveis quantitativas, dicotômicas e códigos alocados, tá certo? E proxy também é muito utilizado. Na verdade, eu priorizo até a utilização da variável proxy para a orientação da norma e depois códigos alocados. Códigos ajustados eu não utilizo tanto. Então, finalizando essa etapa, descrita as variáveis que você pode coletar no mercado, vou fazer a aplicação do primeira prática. Nosso exercício, o exercício vai ser um modelo que foi criado hipotético para terreno, onde você pode baixar o software e acompanhar junto comigo, que eu utilizei direto no SysDea, software de avaliação, e você pode fazer a mesma consideração assistindo essa aula, dando pause e tentando entender como é a utilização do software e vai ver como é o determinado funcionamento. A aula da mentoria está aí também e o exercício é o exercício número 01, que é o terreno básico para a utilização do software SysDea. Então, se debruça aí nas aulas, nos anexos, que vai ser de suma importância esse primeiro contato com o software, tá certo?